sim. Olha, antes de mais agradecer-te, porque é uma honra para mim também. Quando me contactaram, fiquei muito honrada, porque eu até já tinha o livro para ler. Ah, E foi curioso porque eu até disse, olha, por acaso calha que eu até já tenho o livro para ler e com todo o gosto ele passará à frente na fila dos outros, claro, não é? Das outras centenas que temos sempre por ler pois, e, e vou com todo o gosto lê-lo e divulgá-lo. E foi com muita surpresa também que percebi que muita gente não conhecia nem o livro, nem o próprio prémio, portanto, que já teve outros laureados portugueses, não é? E queria, isto é um bocadinho constrangedor, porque tu dizias numa entrevista que sem biografia não existe literatura, hum, à imprensa nacional. sim. Um, e eu achei esta frase muito curiosa, até porque este é um livro autobiográfico já agora, não é? Faço aquele gesto de mostrar o dito. É um livro autobiográfico e é sempre um bocadinho constrangedor para quem tem entrevista, porque tudo o que falarmos sobre o livro é falar sobre ti diretamente, não é? E claro que isso está implícito em toda a ficção e em toda, eu acho que todos os livros têm o escritor dentro, não é? Mal seria ou mal será quando isso não acontece, mas este é mesmo autobiográfico, então fiquei assim um bocadinho assim, como é que eu vou falar desta avó fantástica, ou como é que eu vou falar destas 1000 referências, por causa da questão epocal, não é, do livro, desta Aham. caracterização dos anos 80 e dos 90, e como é que eu vou abordar isto, não é? Pensei assim, como é que eu vou fazer isto? E também sem revelar muito, porque também queremos que as pessoas leiam o teu livro. E queria começar por aí, ou seja, sem revelar o que é que está no livro, perceber, através da tua palavra direta, qual é a tua relação com os livros. Ou seja, que leitor é que tu és, não é? E de que forma é que isso influenciou a tua escrita? Uhum. Bom, antes de mais, obrigado, Helena, mais uma vez o convite, fiquei muito contente. Um, Acerca daquilo que eu disse para a imprensa nacional, não é inteiramente autobiográfico, no sentido em que o que eu queria dizer com isso é que toda a escrita parte de um gesto, de uma necessidade íntima, de uma vontade que é de facto biográfica, porque faz parte da nossa biografia. Posso ir buscar um autor, se calhar, que eu já traduzi, que está muito longe da área dos meus interesses imediatos, que é o Philip K. Dick, embora eu goste muito de alguns livros dele. Mas é um escritor mais inclinado para a ficção científica. Uhum. E ele há um livro em particular que eu traduzi, que trata de um clima e de cenários absolutamente distantes da nossa realidade imediata, mas ainda assim parte também bastante da experiência dele como uma pessoa que lidou com problemas de drogas, com amigos que morreram com problemas de drogas, etc. Isto é um exemplo o mais extremo possível que eu consigo arranjar, é no sentido em que mesmo que aquilo que se relata no livro parece bastante exótico, parte sempre de um interesse pessoal. Caso contrário, o autor não teria o impulso para a escrita necessário, ou estaria a escrever para decorar paredes, pronto, no sentido em que há uma necessidade intrínseca à nossa existência de exprimirmos algo em forma escrita, que não poderia ser expresso de outra maneira. Caso contrário, poderíamos contar uma história a um amigo ou escrever uma carta a alguém. Portanto, é nesse sentido que eu digo que toda a escrita parte do movimento autobiográfico. Agora, neste livro, de facto, já o caso é um bocadinho diferente. É parte realmente, muitas das situações escritas, não digo que aconteceram ipsis verbis, que foram exatamente assim. Não digo que aquelas pessoas tenham só aquelas 20 passos ou 40 passos, se calhar têm 200 ou 400, como Claro. todos nós temos muitos passos. E depois há sempre uma mistura, como já fiz noutros livros meus também de ficção,
a personagem do pai, da mãe, da avó, do irmão, etc. Há um conglomerado de situações emocionais que estão concentradas naquele momento da descrição. Portanto, eu acredito que mesmo para as pessoas em quem estas personagens são baseadas, se eu lhes mostrasse o livro, como aliás já fiz algumas, elas não se reconheceriam imediatamente ou reconheceriam-se com algum espanto. Por exemplo, quando uma pessoa vai ao espelho de uma loja experimentar uma roupa nova e fica um bocadinho às vezes espantada de eu também posso ser assim, ou isto não parece bem que sou eu, mas também não me desagrada. Isto é, no sentido em que de repente é-nos dado um prisma diferente da nossa pessoa. E nunca seria totalmente, mesmo que tivesses descrito exatamente aquilo de que tens memória, nunca seria a verdade, não é? Vamos dizer assim, Pois, porque exatamente. a memória, não é? E eu gosto muito desse tema Transforma. também. Sim, eu gosto muito do tema da memória por isso, não é? Nós transformamos a memória transforma-nos e eu acho que isso é fantástico e neste livro é transversal a ele, não é? Sim, e é esse trabalho da memória que me interessa muito e eu sabia que ao escrever este livro eu não ia ficar particularmente mais sábio a respeito daquilo que foi o meu passado. Eu acho é que o entretenimento de escrever este livro superou qualquer expectativa e foi esse o grande momento forte para mim, porque é como se a pessoa se desligasse desta realidade imediata e entrasse por sítios que já estavam há muito tempo soterrados, enterrados. E é divertido fazer esse exercício. Para mim, para outras pessoas, não. Sim, foi um exercício muito bem feito. Esta é a minha opinião pessoal. Foi um Obrigado. exercício muito bem feito, muito bem feito. Eu já escrevi a review, fiz questão de escrever antes de falar contigo, para não ser influenciada, mas de facto é um livro tão bonito e tão... Sabes que eu tive dificuldade em encontrar um adjetivo para o livro. E depois, olha, acabei por agarrar num substantivo e fazer dele adjetivo e acho que é um livro casa, sabes? Acho que é um livro gente. Eu gosto muito de livros assim, dizem-me muito, estes livros mais pessoais, mais de afetos, eu acho que para mim, são muito importantes enquanto leitora. E em relação aos livros que, que te chamaram para a leitura, eu não vou revelar muitos dos que estão aqui, não é? Que estão aqui alguns, mas aquelas lombadas, não sei se é totalmente verdade, não é? Mas aquelas lombadas que olhavam para ti e que de alguma maneira te chamavam. Essa parte é totalmente verdade. E qual foi o primeiro e de que forma é que isso te transformou? Porque eu lembro-me que o primeiro livro que li também foi assim, uma coisa transformadora e queria saber como é que foi a tua experiência com a leitura, não é? E de que forma é que tu evoluíste enquanto leitor? Foi uma experiência muito tardia em comparação com outros casos de pessoas que começaram a ler com alguma erudição, com 12, 13 anos. Eu fui um leitor bastante tardio, porque, pronto, investi-me com outras coisas, como se pode ver também no livro, mas depois ainda numa fase muito jovem, não é? Com 10 anos, talvez, comecei a ler os livros do meu irmão de uma aventura. Eu também! E depois Então, aos 11 comecei a ler Kafka e ainda estava a ler os de uma aventura, foi muito pois, giro, exatamente, foi muito giro. exatamente. Foi muito giro. Eu também sou Porque, muito diversa nas leituras, gosto sim, muito de ler coisas diferentes, mas é muito engraçado. Os livros de uma aventura também marcaram a nossa geração, não é? marcaram, Também. e essa diversidade é tão importante ainda numa fase posterior da nossa vida, não é? Uhum. Mas era o que me espantou nesses livros e o que me puxou para a leitura foi, depois mais tarde, os Maias também, muito claro, que era criar um ambiente em que a pessoa sente, é levada por impressões, sente cheiros, quase que toca nas coisas, são descritos objetos e situações que eu gosto de me deixar absorver naquilo que é descrito no livro, de uma forma profunda mesmo, e ser transportado para
para uma realidade paralela, de certa maneira. E esses livros, na minha cabeça ainda pequenina da altura, isso fazia muito esse efeito. Nem que fossem pequenas coisas de lanches, de companhias de pequenas mini-aventuras, de passeatas e pronto, essas pequenas coisas transportavam mesmo para outro sítio. E foi aí que eu percebi que a leitura podia ser o meu melhor amigo, no sentido das minhas horas de solidão, como preenchê-las, que às vezes depois deixaram de ser um como preencher para eu querer realmente trocar a vida vivida pela leitura, que também é uma vida vivida, mas noutro plano, não é? E depois as leituras seguiram-se através de influências de amigos, de coisas que às vezes eu via que deixavam as pessoas com os olhos a brilhar e a tentar explicar porque é que aquilo era tão bom e porque é que o autor, o livro ou o movimento era tão interessante e eu tornei-me um leitor compulsivo e com um comprador compulsivo também, depois não dava vazão já às coisas. Acho que todos sentimos um bocadinho Pois, isso. exato. Acho que todos, mas eu acho que eu julgo que ouvi uma vez o Afonso Cruz a dizer isto. Eu acho que o facto de nós termos muitos livros por ler nos transmite também uma sensação de liberdade. Eu costumo, na brincadeira, aliás no Instagram, a malta costuma brincar muito comigo por causa do chamamento. E eu preciso de sentir o chamamento do livro, não é? Aquela coisa de leitura obrigatória, e é uma coisa que me massa, e eu preciso mesmo que o livro me chame, não é? E ter variedade, não é? Tal e qual como ir de férias, uma pessoa tem que levar uma pilha enorme para ter escolha, não é? Mesmo assim tens que levar uma pilha para ter alguma escolha. Eu acho que isso é liberdade também, não é? Uma liberdade de leitura, Claro. de algum modo, e queria um pouco isso. E essa questão sensorial que estavas a falar, eu senti imenso, e também uma coisa que eu adoro, a questão olfativa então, é uma coisa que eu acho tremenda nos livros. E a pilha de torradas no prato para o lanche, não é? O leite, todas essas memórias, não é? Das nossas avós, porque os avós também nos anos 80 tinham um papel muito diferente do que têm hoje, não é? E nos anos 80 e nos anos 90 as avós tinham um papel ainda muito diferente, talvez isso agora também acabe por voltar de alguma maneira, a mal ou a bem, mas o papel das avós, não é? Na nossa vida também era muito diferente daquilo que é hoje em dia. Era muito diferente, era assim. E, No meu e, a, caso, isso. e a comida como afeto era uma coisa Sim. que era fundamental, não é? E isso está Exatamente. muito presente aqui na lição do segundo, muito. Eh, porque era assim, não é? Se calhar agora as coisas são muito mais rápidas e mais instantâneas, talvez, mas antes essa questão é interessante da comida como um gesto de afeto imediato e que funcionava muito bem. Falavas, mas ainda a questão da leitura e das lombadas foi realmente, é quase como se esse ambiente que eu descrevo no livro da sala de estar se insinuasse na vida daquele miúdo, não é? E aos poucos o fosse seduzindo, ainda não contando histórias, porque o miúdo ainda não pega nos livros e os começa a ler, mas pequenas, se antes as lombadas eram todas escritas em cinzento sobre cinzento, no sentido em que o miúdo nem sequer olhava para elas, depois começa a descortinar as letras, a perceber alguns títulos, a reconhecer alguns autores, então aquela biblioteca torna-se interminável e aí eu faço a ligação com a tal questão da liberdade que o Afonso Cruz e tu referes, que é da multiplicidade de escolhas como uma liberdade imensa, que no meu caso já se converte por vezes em um sentimento de opressão e de inquietação, porque é a velha história do costume, como
Como é que eu vou ter tempo para ler isto tudo, não é? Pronto, mas e às vezes é muito difícil para mim, portanto, às vezes tenho uma regra que é, quando me vou deitar, em vez de levar todos os livros que queria ler, senão às vezes dou-me permisso quase soterrado, faço questão de levar só um e ponto final, e se não me interessar, olha, eu tive azar nas coisas, pronto, dessa Exato, vez. exato, sim, também se podem tornar opressivos, digamos, digamos que é verdade, que às vezes também se podem tornar opressivos. Eu às vezes também tenho essa coisa do, eu já tenho esta idade, vamos ver, assim, numa excelente perspectiva, eu já só consigo ler este número de livros, não é? Mas tento não pensar muito nisso, confesso, porque senão acho que Pois, passava a vida deprimida é um bocado. e indecisa sobre o que é que ia ler a seguir, não é? Minha nossa. E é um assunto curioso também, aquela questão de deixar os livros que não nos satisfazem. E eu acho que tu numa entrevista também falavas da questão do tempo, que eu acho que, sinceramente, continua para mim a ser a coisa mais cara do mundo. O tempo é muito importante. Tu, se um livro não te consegue agarrar, sei lá, não sei se tens um limite de páginas ou se tens alguma regra, salvo seja, mas algum critério, tu deixa-lo ou guarda-lo para outro momento que talvez seja mais adequado, ou então abandona-lo mesmo. Se olha, este não é mesmo para mim, já percebi. Como é que Eu, fazes? eu, eu confesso que tenho muitas dificuldades em largar um livro, porque às vezes acho que não estou a ser justo com o livro e espero uma melhor altura para voltar a pegar nele. Custa muito porque lá está, porque é um pouco injusto para o livro e para o autor. Isto falo de livros que eu próprio decidi comprar ou que me ofereceram bem recomendados e custa-me fazer isso, então espero pela altura melhor para voltar a pegar neles. Daí às vezes a tal sensação de opressão quando já são muitos que se juntam, dos que ainda não li, os que ficaram a meio, isso. Portanto, às vezes tenho que pôr um travão e fazer quase ser um bocado mais disciplinado e, ok, acabar o livro X ou Y antes de Antes de prosseguir pegar para no outro. outro, para não me distrair, não é? Porque ler aos bochechos eu não considero isso bem leitura. Eu acho que uma parte importante da experiência de leitura é parte da durabilidade da leitura, do tempo que passamos com esse livro. E isso implica uma leitura da primeira à última página, mesmo que o livro tenha 1000 páginas. Acho que é importante, como às vezes conversamos com pessoas e adoramos conversar com elas e às vezes essas pessoas maçam-nos e fazem-nos como nós também fazemos isso com essas pessoas. Mas há sempre momentos bons e momentos maus nas conversas. Acho que é importante passar por essa experiência que às vezes consegue ser um enlevo quase físico ou um constrangimento quase físico também, mas é importante a questão da durabilidade da leitura. Sim, e que cada um tem o seu ritmo, não é? Eu acho que é importante também respeitar Exato, isso, exato. porque eu acho Há livros muito curtos e que são que muito são densos densos, sim, e são precisam super densos de. e que precisam de atenção e que precisam de atenção exclusiva, não é? Eu, como costumo dizer, eu tenho 4 crianças e também sou uma leitora compulsiva. E a minha única solução quando estou a ler coisas que lá está, que exigem a minha atenção, é fones com cancelamento de ruído. Não dá de outra maneira, percebes? Porque se eu continuo a ouvir outros ruídos que não o da minha relação com aquele texto, não dá. Eu até arranjava um desses, mas depois precisam de mim cá em casa, eu estou tramado. Pois, pois, eu acho que os meus já acabaram por se conformar, não é? É um bocadinho, também é um bocadinho o bicho dos livros e acabaram por se conformar. Mas sim, acho que essa relação para já é muito pessoal, não é? Cada um de nós tem uma relação muito específica com os livros, daí eu achar que também julgar a relação dos outros com os livros é uma coisa que não me assiste, pronto, não me diz respeito. Mas essa ligação e essa atenção que alguns livros exigem
essa duração da leitura é muito importante, é muito importante. Eu acho que sim. Muito importante. Falavas também na questão de, pensei que ias dizer que ouvias, que lias com música, com fones. Isso é uma das coisas que eu deixei de conseguir fazer nos últimos anos, porque ou prestava muita atenção às palavras de uma canção, ou da parte instrumental, e depois, portanto, estavam as duas coisas a competir, a música e o Sabes, livro. agora que falamos de música, é curioso, eu faço uma coisa engraçada, quer dizer, engraçada eu acho-lhe graça, não é? Por isso é que eu faço, no Instagram, que é, quando publico uma review, normalmente publico uma playlist associada ao livro, porque pronto, também tenho uma grande ligação à música e acho e sei que tu muito mais que eu, não é? Porque instrumentos e tudo, e bandas, e bom, não vamos dizer mais coisas, mas a verdade é que eu costumo criar essas playlists, e há livros que não têm uma única música, ou que têm muito pouca sonoridade, não sei se isto faz sentido, mas no teu caso, e no caso específico deste livro, a playlist estava feita. Eu fiz uma playlist com todas as músicas que tu foste elencando, desde os In Excess ao Chopin, e foi muito engraçado. Está uma playlist muito, muito engraçada e que é toda mérito teu. Toda mérito teu. Obrigado. Não fui eu que fiz aquela playlist, aliás, escrevi isso também na review, que eu normalmente digo, a playlist fica ali, criada por mim, mas esta não foi criada por mim. Foi ótimo, porque eu gosto muito de livros que têm música também. Há uma espécie de banda sonora no livro. Não que eu me sinta particularmente orgulhoso dessa banda sonora. Não interessa. É como nós chamamos os guilty pleasures, não é? Mas é que nem sequer alguns foram pleasures, mas foram coisas que mal ou bem fizeram parte da tua vivência. Da minha vivência na juventude. Tal e qual, tal e qual. E é isso que é bonito, não é? Porque eu própria, quer dizer, há músicas que não admiro subejamente, mas que fizeram parte daquilo que eu vivi, não é? E por mais que não se queira, eu acho que enriquece tanto o livro, porque principalmente para quem viveu, não é? A infância nos anos 80 e depois nos 90, a juventude é uma coisa tão habitual, não é? Aquelas reuniões familiares, com a música a tocar e a malta a dançar e a cantar. É uma coisa tão típica, que eu achei fantástico, e desta vez não fui eu, o mérito não é meu, da playlist do livro, porque há livros muito complicados, há livros em que eu tenho muita dificuldade em arranjar uma sonoridade. E imagina, por exemplo, começou-me com o Mago das Avó, com o livro A Porta, que não tem grande sonoridade. Eu fui procurar música húngara, andei ali numa viagem, música húngara é muito estranha, a maior parte é muito folk, é muito estranha para mim, lá está, para aquilo que estou habituada, mas foi uma experiência engraçada, eu gosto muito dessa experiência de ir procurar outras sonoridades. Mas queria-te perguntar, portanto, o teu primeiro livro, vamos dizer assim, editado foi Um Bárbaro em Casa, se não estou em erro, prosa. Ficção, prosa, sim, foi isso. Mas entretanto, quer dizer, fizeste poesia, ensaio, agora esta prosa, mas num registro mais autobiográfico, embora não completamente. Quando é que tu começaste a sentir porque obviamente 2014 não foi o ano em que começaste a escrever, quando é que começaste a sentir esta necessidade, ou se calhar urgência, em pôr no papel aquilo que tu és? De publicar ou de simplesmente escrever para mim? De escrever. Eu acho que foi por volta dos 16 anos. Acho que foi uma idade muito, muito, muito particular no meu caso, porque houve uma transformação absoluta de gostos e de hábitos, e foi um segundo nascimento quase. Não sei porquê, mas acho que isto acontece quase toda a gente, mas em idades diferentes, não é? No meu caso foi aos 16, 17 anos, foi uma grande transformação. E comecei a sentir necessidade, lembro perfeitamente de escrever e apontar coisas num papel quadriculado que tinha lá em casa, que ainda servia das aulas
do ensino secundário e comecei a apontar coisas dispersas. Mas assim, vontade mesmo de publicar e achar que tinha alguma coisa que hoje em dia já não acho assim tanto, olhando para trás, mas pensar que gostava de publicar alguma coisa só a partir de 2010, 2009, 2010. E então, desde então, ando sempre a desdobrar-me em três sentidos diferentes, não de forma propositada, é mesmo por uma necessidade de me exprimir em três vozes diferentes, a prosa, a poesia e o ensaio. Eu gosto muito de ensaio, leio muito ensaio e gosto de pensar sobre as coisas, poesia, literatura, artes visuais e de cruzar esses campos num exercício de pensamento que é de facto um ensaio do pensamento. Eu nos meus ensaios eu não chego a uma conclusão absoluta, simplesmente são aproximações teóricas às coisas. A literatura, eu ainda agora terminei um livro de ensaio, que será publicado, espero eu, ainda este ano, que é sobre a noção de intimidade e relacionada com a poesia e com as artes visuais. E o poeta enquanto um artista que faz uma espécie de virar de costas sedutor, no sentido em que partilha a sua intimidade como quem não quer a coisa. E intimidade eu não digo só no sentido, aliás, nesse meu sentido não é de algo absolutamente exclusivo ou que pertence à pessoa, é seduzir o leitor não de uma forma deliberada ou oferecida. Pronto. E isto acontece também na prosa. Eu podia ter escrito sobre prosa, mas neste caso escrevi sobre poetas portugueses que me interessam muito e alguns estrangeiros também. A Pessoa é um deles, não é? A Pessoa é uma grande... A Pessoa entra também, também é um dos protagonistas, e depois há alguns poetas mais ou menos conhecidos portugueses que eu gosto muito, o Rui Belo, o Miguel Fernando Jorge, o Kim Manuel Magalhães, pronto. E o Alexandre O'Neill também. E pronto, e gosto de me desdobrar nestas três vertentes, poesia, prosa e o ensaio. Ia-te perguntar se havia algum projeto em construção, e claro que há sempre vários, não é? De certeza que há aí muitos fecheiros abertos de coisas. Ou às vezes nem chegam à parte do fecheiro aberto, estão ainda na Exato, cabeça. nas notas. Depois, ou nas notas, não é? Das notas. Eu gosto muito de escrever à mão, eu adoro escrever com um lápis bem afiado em papel, e é assim que eu começo, e depois quando a coisa começa a ganhar forma, por uma questão logística, começo a passar as coisas para o tal fecheiro no computador. Que bom, que bom. Sim, escrever a lápis é qualquer coisa, eu também não vivo sem lápis. Também não vivo sem lápis. Mas ia-te perguntar isso, pronto, já sabemos que vamos ter novo livro de ensaio, não é? De ensaio, sim. Brevemente. E depois há de... Eu creio que agora a prosa volta a chamar também. Logo se vê, não sei. Sim. Tu tens depois, pronto, tens a faceta Frederico escritor e a faceta Frederico tradutor, não é? Como muitos dos nossos escritores em Portugal. Não sei se diga felizmente ou infelizmente, porque eu também não gosto muito daquela noção, e sei que tu também não, da noção do escritor profissional, não é? Porque quase cria, não sei, acho que se calhar também é uma perspectiva de revolução industrial, não é? De produção em massa e de... Em massa. É um bocadinho, não é? Cria um bocado aquela obrigatoriedade de produção, independentemente daquilo que... Comigo eu acho que funcionaria um bocadinho nesse sentido, mas há pessoas, eu sei que são raras, porque eu não considero todos os escritores, pronto, aqueles que se apresentam, pronto, mas isso é o meu prisma. Agora, no meu caso, eu acho que não funcionaria, eu precisaria de ter algum atrito, porque eu acho que a escrita nasce muito desse atrito, um certo descontentamento ou a pessoa considerar-se um pouco deslocada
para precisar de afinar a sua vida no papel e através da escrita. Pronto, se tudo correr de uma forma altamente coerente e com a brisa atrás das costas, eu acho que a necessidade da escrita esmorece um bocadinho. Mas Sim, isso é e tira um pouco aquela espontaneidade, não é? Que nós associamos à arte de escrever, não é? Também tenho alguma dificuldade e acho que acima de tudo em Portugal, não é? Torna-se bastante difícil um escritor ser exclusivamente escritor, não vamos chamar escritor profissional, mas ser exclusivamente escritor, não é? Viver da sua escrita. Portanto, há sempre este lado do tradutor, não é? E eu adoro a questão da tradução, acho que o tema tradução é importantíssimo e há alguns tradutores que eu admiro imenso, porque, porque acho que realmente respeitam o texto original e fazem muita pesquisa e têm um trabalho extraordinário na tentativa de proximidade máxima àquela obra e àquele escritor em questão e àquele texto em si. E tu, quer dizer, traduziste Orwell, traduziste Stevenson, só para elencar alguns, não é? O H.G. Wells, que eu também gosto muito, tem uns textos muito doidos e muito giros, e sempre muito atuais. Eu acho que o Wells consegue sempre ser muito atual. Verdade. E o Orwell também, não é? E o Orwell. O Orwell, então, por acaso estive a reler em inglês o Orwell agora. Não sei se foi este ano ou se foi ano passado, eu ando um bocadinho perdida com os anos desde esta questão da pandemia, e ouvi também em audiobook narrado por um inglês, ao mesmo tempo que estava a ler o texto em inglês. Foi uma experiência imersiva, foi assim uma coisa muito, muito gira. E de facto, quer dizer que ele está atualíssimo. Eu já tinha lido a primeira vez o 1984, sei lá, quando tinha para aí 14 ou 15 anos, mas e em português, na altura, aquelas edições do Público, edições mil folhas. Sim. Também tenho algumas dessas, sim. Tenho imensas. Era a única maneira que eu tinha, na altura eu não tive a sorte de ter a biblioteca em casa, agora já a tenho. E as bibliotecas é que eram a minha casa, não é? As bibliotecas que me rodeavam é que eram a minha casa. E a verdade é que essas edições eram a única maneira, não é? De conseguir comprar alguns livritos e felizmente os livros eram normalmente, salvo raras exceções, que pronto, não me identificava, mas eram muito baratos e eram livros muito interessantes e foi assim que eu li muitos livros na minha infância e adolescência. Mas tu traduziste todos estes fantásticos autores, entre outros, também eles fantásticos, até a Louise Gluck, agora que não é, vencedora do Nobel da Literatura, foi das últimas, estou em crer. Foi a última, por enquanto. Pronto. Não queria cometer aqui nenhuma incoerência, mas pronto. Então foi mesmo a última. E qual é a relação que tu tens com a tradução? Quer dizer, quanto do escritor, não é? Quanto do Frederico escritor é que tu deixas? Porque ao fim e ao cabo eu acho que tem que haver ali um bocadinho, não é, de retração para não colocar demasiado. Eu não posso deixar muito porque depois já estou a fazer a tradução acaba por ser depois uma interpretação, uma reescrita daquilo que eu estou a traduzir, e isso não é muito simpático para o autor e depois para o leitor. Também, ao mesmo tempo, não faço com que não haja grandes cacofonias em termos de tradução ao encostar muito ao sentido literal, porque depois fica muito esquisito, não é? Certas expressões. Portanto, é difícil às vezes arranjar esse equilíbrio. Em termos de extensão, isso às vezes também constitui um obstáculo em termos de tradução, porque, por exemplo, eu traduzi agora há pouco tempo O E Tudo o Vento Levou, da Margaret Mitchell, que são muitas páginas de texto e isso às vezes a pessoa, quando está todos os dias a traduzir e olha para um montão de folhas que ainda falta, isso às vezes pode ser
um fator de motivação, digamos assim, mas é mesmo, eu no meu caso parto os livros que são muito grandes em várias pequenas partes e como se estivesse a traduzir diferentes livros dentro de um só. De certa maneira, para uma técnica para prender o meu interesse e a minha resiliência, digamos assim. Uhum. Mas gosto particularmente de traduzir poesia, como foi o Luke e o Yeats também. Uhum. E depois há autores como o Orwell que estávamos a falar, por exemplo, sairá, eu traduzi agora há pouco tempo um ensaio do Orwell, que é um ensaio suficientemente longo para ser um livro individual, saiu agora na Relógio d'Água, que é um ensaio que tem o título que é Dickens, que é só sobre o Já sei. Charles Dickens. Sim, E sim. esse livro é muito interessante, gostei imenso de traduzi-lo. E o Orwell, quando escreve os ensaios dele, às vezes é muito político também, mas ele tem sempre uma graça e uma vontade na escrita que aquilo para os romances mais conhecidos dele, né? E para as novelas, mas acho que é um lado dele ainda um bocadinho desconhecido por cá e acho que vale muito a pena. É os ensaios dele. Fala muito sobre literatura variadíssima e tem um olhar mesmo aguçado de quem vê, de quem gosta muito de ler. E uma interpretação muito técnica, Uhum. é muito divertida. Outro ensaio que eu também adorei traduzir é o Chesterton, que também Sim, tem romances publicados, não é? Que é um livro que é Ficar na Cama e Outros Ensaios, saiu na Relógio d'Água, e é fantástico. E ultimamente traduzi para Cavalo de Ferro uma reedição da Mrs. Dalloway. Também é um livro sempre curioso pela técnica. por acaso ainda não o li e por acaso adquiri-o há pouco tempo, finalmente. Tentei lê-lo há uns anos, mas eu confesso, eu achei mesmo, pá, eu não tenho maturidade para ler o Wolf agora. Eu li aquilo e pá, não tinha maturidade para o Wolf, não tinha, não tinha. Mas já E foi há vou, muito tempo? e vou tentar, já foi há uns anos, já foi há uns anos, e depois li um livro muito interessante sobre um diário de viagens dela, que saiu cá, não sei por quem, não há de estar aqui alguns, mas foi até por um professor, foi ele que fez a tradução, eu não me lembro, mas acho que se chama mesmo Viagens, da Virginia Woolf, e gostei imenso. Mas lá está, eu acho que para já tem livros algo diferentes, não é? Entre si. Pois. E vou dar-lhe muitas mais oportunidades, porque eu acho que hoje em dia já consigo entendê-la e, e dar-lhe, não é, enquanto leitora, porque eu acho que isto é uma relação sempre, não é? E dar ao livro aquilo que ele precisa que eu lhe dê. E por acaso adquiri agora há pouco tempo a Mrs. Dalloway. E tu também fazes muitos apontamentos sobre autores alguns muito queridos para mim, e falas também no livro do Breton, do Beckett, do Joyce, principalmente dos tempos em Inglaterra, não é? Tive a oportunidade de estudá-los em Inglaterra, foi uma experiência muito interessante e um bocadinho dura ler o Ulisses de uma ponta à outra num seminário em que líamos quase página a página e analisávamos página a página com um professor irlandês Ui, que era meio doido enfim, foi uma experiência muito interessante porque ler Joyce no original, especialmente esse livro, deve ser é, muito difícil. Eu é ainda nem no difícil português ainda me arrisquei, confesso. Ainda nem em português me arrisquei, porque é daqueles livros, eu acho que há sempre um livro ou outro que nós olhamos e pensamos, tenho algum receio de pegar naquilo, não é? E uma pessoa pensa, são só palavras em folhas, não é? Não é bem assim, não é não bem é? assim, não é nada assim. E naquele caso, então,
enfim. Isso pode ser uma técnica boa para desmistificar a coisa de facto, são palavras, é tinta impressa em folhas. Tal e qual, eu muitas vezes, não é? Sabe, quando era mais miúda, pensava, porque é que eu ia ter medo de ler isto, não é? Isto são só palavras e folhas. Depois, às vezes, tinha que ler 20 vezes a mesma frase, não é? Porque era mais complexo. Mas eu acho que depois as leituras académicas também nos vacinam contra isso, não é? Porque os académicos também têm muito Sim, esse hábito de complexificar aquilo que pois podia ser é verdade. bastante simples, e eu acho que também tem a ver com uma questão, não é, de linguagem de campo e afins, mas pronto, isto já era outra Mas temática. às vezes é uma questão de treino a tal convivência que eu falava com os livros, de passar mesmo muito tempo com eles. Se a pessoa ler Joyce ou Beckett durante bastante tempo, depois já acabamos, aquilo que nos parecia muito esquisito e estranho, passamos já no final a falar Beckett e Joyceano e já estamos a falar aquela língua que é de certa maneira uma linguagem muito própria e isso é que me interessa também nesses autores. Eu, por Como acaso, Thomas. Beckett, o À Espera de Godot foi assim das minhas coisas favoritas quando tinha 17 anos, pai, quando li, e adorei, e depois fizemos até uma pequena representação em teatro, do À Espera de Godot, a título de formação, mas foi muito, muito giro, é daqueles textos que eu adoro, do Beckett, acho mesmo muito bonito. Bonito e triste e bom, e muita coisa, acho que sentimentos não faltam ali, mas quer dizer, tu elencas uma série de autores e ok, estes estudaste-os, não é? Portanto tiveste que, mal ou bem, através também de um irlandês meio doido, Eu já os conhecia, confrontar-te com, sim. Eu já os conhecia, mas e já era fã, digamos assim, mas depois quis mesmo inscrever nesse seminário onde se fazia um close reading desses dois autores, mesmo lê-los à lupa, Uhum. e com muito contexto histórico, e isso foi importante para mim. Depois, eu gosto muito de ler biografias, ultimamente é o que eu tenho lido mais, de autores como o Joyce, o Beckett, o Eliot, e o Wittgenstein, um filósofo, e gosto mesmo de perceber qual é o contexto individual, temporal, que deu origem àquelas obras, àquelas palavras. E é nesse sentido que me interessa o estudo da literatura, não me interessa particularmente teorias acerca de um autor ou dois autores, mas Mas interessa-me de onde é que vêm aquelas pensar, palavras? as obras e estabelecer linhas de raciocínio e de comparação e de associação. Sim, e o contexto, eu acho que o contexto também dos próprios autores faz muito isso, não é? E há autores que uma pessoa às vezes queria conseguir separar da obra. Isso É acontece, difícil às vezes. mas é muito difícil. Eu acho que para mim é muito difícil conseguir separar o autor da obra e na maior parte dos casos nem quero fazer isso, não é? Gosto de saber de onde é que aquilo vem, não é? Porque como dizíamos, não é? Se toda a escrita vem de algum modo daquilo que nós vivemos e daquilo que nós somos, então, e dos tempos que vivemos e do espaço que vivemos, então faz sentido que saibamos também de onde é que vem, não é? E gosto também sempre de saber essas curiosidades sobre os autores e o contexto histórico e político e social e por aí fora. Mas queria, e pronto, isto já não sei, ai meu Deus, 45 minutos, já estamos aqui à conversa e muito boa conversa. E queria-te perguntar agora relativamente ao prémio. Eu sei que já tinhas recebido também em 2016 o do INCM, da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, Vasco Araça Moura, uma aproximação à estranheza, pelo livro de ensaios, e queria saber, e obviamente já tinhas passado por uma situação em que te laurearam com um prémio, não é? Não sei se foi o único, julgo que sim, não foi? Foi. Sim. E agora este prémio fantástico que tem bastante relevância
Como é que foi esta experiência de receberes o prémio da União Europeia Olha, na literatura? eu sei que é um clichê, mas não estava mesmo nada à espera, porque devido à natureza do livro, não só a nível daquilo que já conversámos, de ser um ambiente mais fechado e íntimo, mas também a um nível estilístico. Não acho que seja uma narrativa muito habitual, no sentido em que não é partida em diálogos, não é, por vezes, eu demoro muito tempo a fazer um parágrafo, deixo a escrita correr e nisso eu sou um grande admirador do Proust, da recherche dele e deixa-me levar às vezes um bocadinho nesse ritmo. Aliás, eu faço uma pequeníssima homenagem logo ao início, quando refiro o protagonista do Tempo Perdido, o Marcel, a descrever as paredes do seu quarto e isso. Mas foi muito, fiquei muito impressionado por essas duas coisas e por uma terceira, foi que, embora isso não tenha nada a ver com o livro em particular, mas o facto de ter sido publicado com uma tiragem muito reduzida e numa editora que não tem uma dimensão como outras tantas, também Sim, me da deixou Companhia muito feliz, das Ilhas, sim, sim. fiquei muito feliz por causa disso, porque quer dizer que também estas coisas assim mais com maior projeção também estão atentas a estas formas de fazer com projeção mais reduzida, às vezes não por vontade, mas porque as coisas são assim mesmo. Mas foram esses três motivos que me deixaram bastante perplexo com a notícia, mas foi ótimo, claro. É, sem dúvida, e é merecido, merecidíssimo, como já te Obrigado. disse, acho que é um livro muito bonito e que de facto merece mais visibilidade, porque já foi editado o ano passado, não é? Em 2020, no início do ano, e como te disse, portanto fiz a sondagem e havia muita gente que ainda não conhecia o livro e que agora já conhece. Nem conhecia a mim, claro, e eu e ao próprio prémio, sabes, Frederico? Porque há pessoas, por exemplo, a Dulce Maria Cardoso também foi laureada, o Afonso Cruz, inclusivamente, com o Neca de Kokoschka, e o David Machado, que eu ainda não li, mas está na lista. Foi o último. Foi, julgo que 2015, portanto também já não éramos selecionados enquanto país já há uns anitos. Algum tempo. Sim. Mas há muito, ou seja, muito conhecimento dos livros do Afonso, da Dulce também, são, quer dizer, pelo menos, lá está, do pequeno círculo que me rodeia, costumo ver muita gente a ler e nem faziam ideia que ambos tinham sido premiados. Eu depois até fiz um pequenino vídeo sobre o prémio e sobre ti, e sobre a tua obra e sobre este livro em específico, e hei de também fazer uma review mais específica sobre este livro em questão e acho que merece muito, chega a mais gente e eu conheço algumas pessoas que já têm o livro nesta altura e que estão muito curiosas também, porque eu vou sempre aguçando ali um bocadinho a curiosidade durante a leitura. Eu não tenho Instagram, como eu disse, mas consegui ver o teu Instagram e só tenho a agradecer mesmo as palavras e acho que faz um excelente trabalho de divulgação e de espicaçar o interesse dos leitores, não é? Acho que é mesmo importante isso. É engraçado, sabes que esta conta tem uma história engraçada, engraçada, não é tão engraçada quanto isso, mas eu estava num processo de luto pela minha irmã, que faleceu em 2019 e precisava de fazer alguma coisa que realmente me desse prazer. E na vida poucas coisas se comparam à leitura para mim. E achei que partilhar isso, não é? E depois de ir percebendo que haviam várias contas de livros e de leitores e de encontrar as minhas pessoas, não é? Aquelas pessoas com quem eu falo e sei que elas sabem do que é que eu estou a falar, não é? Daquele sentimento e daquilo que os livros nos trazem. E partiu daí, portanto foi uma brincadeira, se olha, vou aqui partilhar as minhas leituras, pronto, que são muito variadas, que são muito diversas
aquilo que eu gosto de fazer, que é incentivar os outros a ler. E eu não, independentemente do que seja, atenção, não sou nada, eu partilho apenas a minha opinião e ela é minha, não é? Claro. E não tem que ser a dos outros, e respeito as opiniões dos outros, as leituras dos outros, e só quero é ver pessoas a ler, e gostava mesmo que Portugal fosse um livro com mais leitores, porque também de certeza era um livro com mais escritores, não é? Sem dúvida. Mas pronto, olha, fazemos o nosso bocadinho aqui no nosso cantinho Claro, e é ótimo. E esperemos que ajude de alguma maneira a que hajam mais leitores no país. Já não Só é tenho a agradecer. Ora é essa, olha, e obrigada eu. Obrigada eu, foi uma conversa muito boa, és uma simpatia Obrigado, igualmente. Fica à espera do próximo livro, do livro de ensaios. Quando a tradução me deixar... Lá está, não é? Lá está. Tem que Às ser. vezes é difícil. Mas no Frederico Escritor e Frederico Tradutor, não é? O Frederico Tradutor tem que primeiro despachar, entre aspas, as suas tarefas pronto, que isto é a minha profissão neste momento. E lá está, eu não consigo escrever assim sob pressão. Isso tem que vir mesmo aqui uma necessidade inquebrantável de dizer alguma coisa. Pronto. Mas virá. Isso é tão bom. E que venha muitas vezes, que nós agradecemos. Obrigada, Frederico, foi um gosto mesmo. Obrigado, Helena. Foi um gosto de conhecer. Tá, obrigada. Obrigado. Adeus. Boa tarde. Obrigado.